Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou de todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Hoje eu estou vindo aqui para iniciar nesse 2024 as leituras bíblicas que eram feitas todos os sábados. Vem comigo? Hoje a gente vai começar esse ano com uma passagem que está em Salmos, capítulo 44. E eu peço que vocês venham comigo, leiam, acompanhem, para que nós possamos falar um pouquinho a respeito desse salmo. Vamos lá? Poesia do grupo de Corá, ao regente do coro. Ó Deus, nós ouvimos como os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio, não é na minha espada que me dá a vitória, pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos. Vencestes aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo. Nós te somos gratos para sempre. Mas agora, ó Deus, tu nos rejeitastes e deixaste que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizeste fugir dos nossos inimigos e eles levaram embora tudo que tínhamos. Tu nos trataste como se fôssemos ovelhas que vão para o matadouro, e nos espalhaste entre as outras nações. Mas por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Amém. Tem uma passagem muito parecida com o termo que é usado no Salmo, somos como ovelhas que vão para o matadouro, que o próprio apóstolo Paulo trouxe para a igreja, né? Ele estava citando na carta de Coríntios, 1 Coríntios 4, 11 e 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, que está falando aí a respeito desse ministério de Paulo, do quanto ele sofreu, quanto ele foi perseguido, quanto ele sofreu fadiga, fome, sede, todos esses tipos de tribulações, perseguições de gentios, não gentios, patrícios, todas essas pessoas estavam atrás de Paulo, pelo fato de estar seguindo Jesus. Quando ele foi tocado por Jesus, logo mais ele não só recebeu uma missão frente a Jesus Cristo, não só ele houve um novo nascer em Paulo. Aquele que antes era completamente como todo o judeu, né, o judeu praticante da fé judaica, todos eles compreendem muito bem as letras das escrituras. Eles compreendem tudo aquilo que é lei e eles seguem fielmente aquelas leis ali. Mas era exatamente por essa lei que Paulo perseguia e matava cristãos. Então, para você ver a observância da letra morta por si próprio, se ela não frutificar no seu coração, se ela não frutificar na sua mente, não adianta. Então, exatamente o que aconteceu? Paulo, ele sabia com o que ele estava lidando. Ele, antes, ele se deixou de ser um perseguidor para ser perseguido. Então, Paulo, ele sabia do que estava acontecendo. E o Paulo, ele teve várias frentes. Ele teve a frente quando ele entrou na apresentação, no início, onde teve, né, o Barnabé, tão conhecido, né, da igreja e tudo, que o apresentou, até no momento da sua conversão. Teve ali um princípio muito importante a respeito das lideranças por si próprio, né, porque Barnabé, tão conhecido pela igreja na época, que sabia falar com um, com outro, com mansidão, ele abriu a porta para que Paulo entrasse. Então, Paulo convertido, ele acreditou na conversão de Paulo. E naquele momento, Paulo tinha várias frentes de ataque, porque Paulo, ele era judeu, natural de Roma, que ele era um romano, morava em Roma, mas era um judeu, praticante das leis dos judeus. Então, por muitas vezes, ele entrou naquele momento ali para realmente modificar todas as situações, os embasamentos e as dificuldades que a igreja se encontrava naquele momento. Foram esses mesmos mestres da lei que, quando Pilatos falou o que tem contra esse homem, ele não tem nenhum crime para que possa tirá-lo a vida dele. Faça isso vocês. Falou isso para os fariseus e para os mestres de lei. O que os mestres de lei disseram? A nossa lei não nos permite matar. Por isso estou entregando Jesus Cristo para que você, Pôncio Pilatos, tire a vida dele. Para que você o condene. Ou seja, naquele momento, para você ver como que era a prática da lei, tem um mandamento que não matarás. Só que você terceirizando ou você encaminhando para que uma outra pessoa o fizesse, você estava saindo da culpa? Será que Deus vai retirar sua culpa frente a isso? Uma conspiração, uma traição por si próprio? Isso já é. Você não precisa estar com a faca. Se você estiver colocando essa pessoa em situação de perigo, se você estiver difamando essa pessoa, é uma forma de matar uma pessoa. Assim, facilmente eles usavam a letra da lei, mas eles eram hipócritas. Eles não seguiam essa própria lei que eles falavam. Quando era para fazer certos julgamentos internos, pessoais, eles faziam. Então hoje, a Bíblia não é a minha Bíblia. A Escritura não é a sua Escritura. A Escritura, a Bíblia, é do nosso Senhor Jesus. É do Deus Altíssimo. Ele que nos concedeu por meio do Espírito Santo. Então, por inspiração do Espírito Santo, ela foi escrita por muitos escritores. Então, estamos aqui diante dela com a possibilidade de transformar a vida das pessoas por meio da palavra. E até hoje, existem pessoas que usam de mau modo essa escritura. Eu digo isso para vocês, queridos e amados irmãos, porque eu sempre li a palavra. E eu não praticava o que estava escrito dentro dela. E confesso para vocês que eu fazia muitos estudos dentro da Bíblia. Mas o que acontecia? Eu frequentava um dia na igreja, aí eu saía com as minhas amigas, fazia coisas que não eram legais, faziam coisas no meu cotidiano na empresa que não eram legais, às vezes se desfazia de pessoas, tinha um tratamento um pouco torpe com algumas pessoas. Então assim, isso quando Jesus Cristo chegou na minha vida, quando ele me modificou por completo,
E eu digo, eu tô passando por transformação ainda hoje, mas eu tenho praticado a palavra de Deus. Então, logo mais, tudo isso vem acontecendo com o real tocar e o agir de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Então, logicamente, o que Paulo estava passando é que exatamente as pessoas sempre compreendem aquele eu que nós fomos, não o novo nascer, a nova pessoa pelo qual Jesus Cristo nos está habilitando a estarmos evangelizando, a estarmos buscando almas, buscando pessoas, para que a cura, os rios de água viva de Jesus Cristo passem pelas vidas dessas pessoas por intermédio de nossas vidas, porque precisamos ter uma certa dedicação. Eu, em algum momento da minha vida, quando eu leio uma passagem dessa que está escrita em Salmos, e eu vejo em Coríntios, primeira carta e segunda carta, eu vejo a perseguição do apóstolo, a dificuldade que o apóstolo teve. E o apóstolo ele não teve só dificuldade com os gentios, muito pelo contrário, ele teve dificuldade com judeus que liam a palavra e não praticavam. Não praticavam o que exatamente a palavra exige de cada um de nós. Então, o que precisa? Precisa de uma restauração de mente. E principalmente, a partir essa transformação da nossa mente, que quem traz é o Espírito Santo, o tocar de Jesus Cristo em nossas vidas, logo o Espírito Santo nos constrange, nos corrige, nos ensina todos os dias. Todos os dias eu estou abrindo mão de algo. E não é fácil, não é fácil. Só que eu tenho a real certeza de que hoje eu vivo, de que hoje eu não sou escrava. Eu não preciso agradar pessoas, eu preciso só tratá-las bem, se importar com elas. Mas não falar coisas para alimentar o ego delas. Eu não preciso falar coisas para fazê-las pecarem. Eu não preciso dar continuidade a conversas que vão só colocá-las mais no pecado, no lamaçal do pecado. Então hoje eu sou uma pecadora falha. Eu já pequei muito, eu já errei muito. Houve pedidos de desculpas que eu nunca consegui fazer, mas que hoje eu penso, poxa, por que eu fiz daquela maneira? Eu penso muito, quando eu penso um pouco de mim, eu lembro de Pedro. Na conversão de Pedro, o quanto Pedro errava e depois da conversão, o quanto ele tinha de acerto, o quanto ele tinha de dedicação. Mas ele precisou desse momento de se notar como um grande pecador para ocorrer o grande e verdadeiro arrependimento dentro dele, para que ele fosse perdoado por Deus e sim pudesse curar as pessoas dessa mesma forma, com o agir do Espírito Santo de Jesus em cada um de nós. Então Jesus Cristo é vivo, ele habita entre nós e o tempo todo ele está esperando que possamos cada dia mais diante das tribulações, das lutas. Aqui nesse texto de Salmos 44 mostra a total confiança no Deus de Israel. Eles acreditam, confiam, creem. Só que chega um determinado momento que eles não entendem o porquê que eles estão passando por tantas dificuldades, o porquê que eles estão indo em locais e parece que eles estão sendo perseguidos o tempo todo. Então, por muitas vezes, nós passamos a refletir, a perseguição vai ser o resultado daqueles que buscam a Deus aqui nesse mundo. Porque o mundo já é maligno, queridos e amados irmãos. Então, coisas que antes eu fazia, hoje eu não faço. E todas as vezes que a minha boca quer falar e não vai edificar, a minha mente pensa alguma coisa, a minha boca antes de falar, eu já sou constrangida pelo Espírito Santo. A minha mente, quando vem pensando, eu estou sempre repreendendo em nome do Senhor Jesus. E principalmente, é uma luta constante. Primeiro, você sente o toque de Jesus na sua vida. Você fica numa fome, uma busca incessante por Ele. E logo mais, o que ele faz? Ele faz com que você comece a se desprender daquilo que te motivava a viver no mundo. Então essa transformação é o Espírito Santo que faz. E logo mais, você começa a sentir todas as estruturas ruindo, de tudo que te ligava ao mundo. O que te agradava no mundo não te agrada mais. Todas as coisas que você achava que era correto acabam não sendo mais correto. Então, logicamente, é realmente uma restauração da mente. Então, é você adorar a Deus, ao Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Redentor e Salvador, em espírito e em verdade. E a verdade é única. Jesus Cristo é o único caminho. Não tem como você conhecer a Deus se você não conhecer a Jesus Cristo. Você precisa negar a si mesmo, pegar a sua cruz e caminhar na direção, no alvo. Geralmente, a situação do pecado é você errar o alvo. Quando você está em pecado, você está errando o alvo. Então hoje, queridos e amados irmãos, hoje eu não sinto mais o que eu sentia antes, mas logicamente, eu sinto as perseguições que a Bíblia fala. E eu venho aqui dizer para vocês que Deus tem para nós aquela paz que excede todo o entendimento. E se você, querido e amado irmão, que às vezes pensa que é difícil lidar com patrícios, é difícil lidar com fariseus, ou seja, com as lideranças na igreja, com todas essas situações, coloca nas mãos de Deus, deixa Ele fazer, deixa Ele agir. Todos em comum acordo, quando Deus chama, Ele está o tempo todo atuando em cada pessoa, a todo tempo, em todos os momentos. Então, com cada um de nós não será diferente. Porque exatamente a situação da perseguição, se você não está tendo perseguição, você não está vivendo o evangelho direito. Não existe a possibilidade de você seguir e não sentir tudo isso que o povo de Israel está sentindo. Eles estão sentindo como se Deus tivesse o abandonado. Só que por muitas vezes, o que Deus espera de cada um de nós? Deus espera que nós sejamos fortes, constantes, alimentados de comida sólida, alimentados espiritualmente e buscando incessantemente. Jesus Cristo espera que cada um de nós oremos nas madrugadas e buscamos, porque o que o nosso Senhor Deus e o que o Senhor Jesus espera de cada um de nós? Você já parou para refletir? Ele espera uma coisa bem simples. No mundo, cada um de nós
somos dependentes de pessoas. E somos independentes quando se trata de Deus. Vira essa chave, irmão. Vira essa chave. Seja dependente de Deus. E independente a respeito de homens. Não dependa de homens. Não espere que homens sejam verdadeiros. Os homens mentem, se arrependem. Somente Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E dessa maneira, Deus nos ensina que nós precisamos ter dependência dele. Que só dependente dele, nós estaremos sendo protegidos, observados por ele. Porque todas as vezes, irmão, se o irmão pensa que o seu ministério está em paz, que você não tem nenhuma perseguição, irmão, você está vivendo uma mentira. Você está vivendo no mundo. Hoje, a única parcela de esperança que existe na salvação é em si a própria igreja. É em si a própria igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, ela vai viver o que Jesus Cristo viveu. Só que Jesus prometeu para cada um de nós, queridos e amados irmãos, que ele, quando nós estivéssemos fracos, ele cresceria dentro de cada um de nós. Então, queridos e amados irmãos, hoje a gente precisa se remeter a Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a ele. E diante de todas as tribulações, muitas vezes o mestre, ele fica em silêncio, porque primeiro ele ensina e depois é necessária a prática. E por muitas vezes somos desobedientes. Somos o tempo todo teimosos nas nossas próprias arrogâncias, nas nossas próprias limitações, porque somos limitados. Só que precisamos enxergar isso. O primeiro caminho é compreender que nós somos pecadores, que nós somos dependentes de Deus e que nós precisamos, diante das tribulações, continuar crendo em Deus e pedindo por Ele, como um pai e um filho. Quando o filho está em perigo, ele pede pelo seu pai. E será que seu pai oferece pedra ao invés de pão? Não, né? Deus os abençoe, irmãos.